Estamos no ar, 1, 2, som, olha lá, ó, tudo preparado. Fala galera, vocês já abriram suas câmeras? Queremos ver vocês. Tô vendo ali, deixa eu ver um aleatório ali para fazer uma pergunta. A Tayla lá, ó. Ó o reverendo Lucas Chagas, ou Lucans. Bênção, gente, cadê? Ó, rapaz, eu tô me... Quem que é aquele pessoal lá em cima? É o Douglas? Olha lá, gente, olha lá, tô na Globo, mãe, tô na Globo, cadê tem que fazer um cartazinho. Bênção, gente, muito bom estar com vocês, chegando hoje aqui para a gente encerrar o Lidera, desde já agradecer os nossos preletores, reverendo Ricardo Mota que esteve conosco, reverendo Vitor hoje, especial o reverendo Bernardo também, abrindo aí as portas da igreja, toda a estrutura aqui montada. Queria muito estar com vocês ontem, mas algumas reuniões lá em Uberaba. A gente hoje então aqui para encerrar esse momento, e nós vamos passar para um momento de perguntas e respostas. E é o seguinte, pode ter certeza de uma coisa: o pastor Vitor vai perguntar e o pastor Vitor vai responder. Tá tudo em casa. Não sabe quem vai fazer o quê? A gente não sabe até agora não, mas está aqui, eu estou com as perguntas aqui. O pastor pregou um baita sermão hoje. Se você não viu, você está em pecado, corra e assista novamente. Se você ainda não leu Gênesis capítulo 45, versículos 1 a 8, e entendeu que quem tem o controle da história, quem é o protagonista da história, não é José, mas é o Senhor Jesus, você também está em pecado, mas ainda dá tempo de você recuperar isso. Muito bom. Eu tenho algumas perguntas aqui já, eu vou fazer essas perguntas então, pastor Vitor, e aí responda. Não sei, tá valendo? Você fala assim, não sei. Não, aí é tipo passo a repassa do Celso Portiolli, entendeu? Aí aparece aqui os universitários e tal. Você pode pular, você pode pedir ajuda aos universitários. Nós não vamos trabalhar com cartas porque a gente é crente e tal. Bom, primeira pergunta, será que não pode? Primeira pergunta, pode usar cartas, truco e tal? Só um pouquinho. É? Depende, eu jogo. Ah, então? Então tá tudo em casa. Muito bom. Ó, primeira pergunta então é a seguinte: considerando que Deus é o designer da história, como explicar para irmãos que, por perderem amados com a pandemia, que a perda também é design de Deus? Eu sei que é muito difícil. Vou baixar a máscara que eu ouço melhor. Eu estava esperando? Estava esperando. Igual buraco. Então tamo junto. Sem máscara e jogando buraco. Cara, a gente sabe que é muito difícil explicar para alguém que perdeu alguém que aquilo era plano ou propósito de Deus. É muito difícil. Mas o fato é, nós não temos a visão total da história. Tá dando agora? Já tá sem máscara mesmo. Vitor, né? Eu ia falar que eu tenho histórico de atleta, mas eu acho que essa piada é proibida. Pesada, né, cara? Deixa pra lá. Esquece o que eu falei, gente. Até porque claramente eu não tenho histórico de atleta. É muito difícil você dizer para alguém que perdeu uma pessoa que aquilo era plano ou propósito de Deus. Até porque dependendo de como você falar isso, você pode até mexer com a pessoa mais do que ajudar, né? Tem que ter cuidado. Mas, como eu disse no sermão, a gente não tem a visão toda da história. A gente não sabe o que Deus está fazendo, cara. Às vezes a pessoa que você perdeu, inclusive, poderia ser um ídolo te travando. Você não sabe, eu não sei, eu não conheço a história de todo mundo. Mas eu conheço histórias de pessoas que, por perderem uma pessoa, entraram numa tristeza e depois puderam ajudar outras pessoas ao superar essa tristeza. Se você ler o livro do Tim Keller, Caminhando com Deus em Meio à Dor ou Sofrimento, foi o livro que eu recomendei, ele conta diversas histórias de pessoas que passaram por luto, por tristeza, por momentos assim. Deus os capacitou no futuro, inclusive, a aconselharem outras pessoas. Então, Deus está trabalhando em tudo. Ou Ele está te fortalecendo, ou Ele está te mostrando que você consegue viver sem aquela pessoa, porque você só depende de Deus. Né? Às vezes você é tão dependente de uma pessoa, a ponto de Deus ter que te tirar ela, para que você dependa totalmente de Deus. A gente não pode apontar, eu pelo menos vejo assim, quem quiser discordar, fica à vontade, dizer um motivo, dizer, não, é por isso que Deus tirou essa pessoa.
Eu não sei, eu não conheço a história de ninguém que está assistindo aqui. A única coisa que eu sei é que Deus está fazendo alguma coisa. Ele não dá ponto sem nó. Então, se alguém te perguntar por que eu perdi o meu filho, bom, eu não posso dizer porque eu nem conheço a pessoa que perdeu o filho. Mas se você conhece a pessoa, talvez você deveria analisar algumas coisas sobre a relação entre o filho e a pessoa que perdeu. Isso pode explicar. Talvez você possa falar que agora isso não faz tanto sentido, mas que no futuro isso talvez faça mais sentido mais para frente. No futuro, aquela perda pode abrir uma porta. Eu não sei o que Deus está fazendo, cara. É muito difícil dizer exatamente isso. Mas é saber que Deus está fazendo alguma coisa. Mesmo que você não entenda agora, mesmo que você não enxergue agora, Deus está fazendo alguma coisa. Muito bom, muito bom. A gente pode fazer interação, porque quando é pastor a gente fica querendo colocar chantilly no sorvete, né? Minha esposa viajou, então eu nem tempo eu tenho. Não, então fechou. Está lá em Caldas Novas. Puxa, cara. E o filho também, então eu vou... Ficar aqui, respondendo perguntas, até cansar. O que eu tenho para fazer hoje é isso. Tá ótimo, então. Às vezes a gente fica falando de perder, e a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores. Então tem um negócio aí, não numa teologia triunfalista, claro, mas saber que como ele tem o controle da história, e as coisas vão dar certo no final, como você bem disse aqui, e tudo coopera para o bem. Eu me lembro de uma das sacadas fantásticas do Hernando Dias Lopes, num sermão dele uma vez, aquele que todo mundo chora e converte, que faz a foto com a imagem. Se você ainda não fez uma foto dessa imagem, faça e coloque uma frase, entendeu? Uma foto minha, uma frase no Instagram. Tipo, não, vai ficar Preto e branco, pode ser até a do Chaves, né? Melhor, aquele negócio lá de perder a vida, né? Melhor morrer do que perder a vida. Qualquer uma lá, fechado, me coloca do lado. Mas uma daquelas sacadas dele, que tem a fotinha e tal, que ele fala lá da vida de Jó e tudo, do Jó perdendo os seus 10 filhos e tal, e sendo restaurado com o dobro. Aí o cara que tinha 3.000 ovelhas tem 6.000 ovelhas, 5.000 junta de boi, 10.000 junta de boi, 10 filhos, agora ele tem 10 filhos de novo, porque Deus não sabe fazer conta, né? Porque esse 10 tinha que ser 20. E aí ele pega e fala assim, mas você nunca vai substituir um filho perdido. Jó tinha 20 filhos. A questão é que ele estava com 10 na terra e os outros 10 entregues ao Senhor, né? Então não tem perda com o Senhor. É aquela que arrepia, a gente chora. Muito bom, vamos lá. Segunda pergunta. O que fazer quando tudo der errado? Ter perseverança ou replanejar? Vocês fazem pergunta muito difícil, porque como é que eu vou saber? Eu não estou na pele da pessoa. Tem hora que é replanejar, tem hora que é perseverar. Pô. Não é? É muito difícil você falar assim. Imagina se eu falo para o cara assim, persevera. O cara, eu entrei errado. Era para replanejar. Mas, cara, cada situação é uma. Eu sei de uma coisa, quando as coisas derem errado, tem hora que é para desistir mesmo, cara. Tem coisa que é para desistir. Tem porta fechada que é Deus te dizendo, não passa dessa porta, né? Agora, tem uma coisa que eu sei também, que é que o Espírito Santo está dentro de nós e guiando, não é? O Espírito Santo está aqui dentro, ele está dizendo, ele fala, ele é vivo, ele é uma pessoa, ele nos guia na verdade. Então, a primeira dica que eu dou, para quem quer saber se vai replanejar ou se vai continuar, é que você ore e pergunte não para mim, mas para o Espírito Santo, porque eu não faço nem ideia. Eu não sei qual que é a condução que o Espírito tem para essa situação sua. Né? Algumas vezes você vai ter que replanejar, outras vezes você vai ter que abandonar e trocar de barquinho. Né? Vai fazer o quê? Esse ano, eu comecei lá na congregação, cara, teve uma hora que começou tudo a dar errado. Eu poderia ter desistido da congregação, eu replanejei. Mas poderia ser que talvez uma congregação eu tivesse desistido, se Deus tivesse assim dito, falado, olha, é para fechar isso aqui e abrir em outro lugar, não sei. Não creio também que exista uma resposta padrão, replanejar ou desistir. Acho que a melhor resposta é que você pergunte ao Espírito Santo. Ele vai falar tanto na sua consciência, no seu coração, por meio da oração, ele vai falar por meio de conselhos sábios, de pessoas sábias ao seu redor e mais experientes. Ele vai falar por meio da palavra, mostrando pontos importantes. Às vezes você quer desistir de algo que na palavra claramente manda não desistir, não sei. Ele vai conduzir. Eu acho que o Espírito Santo vai ter uma resposta muito melhor do que a minha, porque ela depende de cada situação. Eu não creio que eu possa dar uma resposta padrão.
Vou só indicar a leitura de um livro do Bruce Waltke, Buscar a Vontade de Deus, um livrinho da Vida Nova. Bom livro, hein? Não sei se você já teve. Do Weber Campos também é muito bom. Muito bom, muito bom. Esse do Bruce Waltke, eu gosto muito do Bruce Waltke com o Antigo Testamento. Ele tem uma capa horrorosa na cultura cristã. Cultura cristã, faça capas bonitas. Por favor, vai lá. Vocês sabem que tem um Instagram chamado Se a Capa Fosse Minha. Verdade? E ele, se a capa fosse minha. Depois eu abro esse negócio. Ele refaz todas as capas feias. Não vou falar da cultura cristã, senão fica pesado, mas das editoras que fazem capas feias, de vez em quando. Eu acho que o nome é esse, Se a Capa Fosse Minha, cara. Eles refazem a capa, é engraçado. Dá uma olhada. Achou aí? Se a Capa Fosse Minha, eu acho que é esse o nome, cara. Quando vem uma capa feia num livro, os caras fazem de novo. Essa do que é um cara meio, sabe, um cara meio olhando assim para você, sabe, negócio horroroso. Bom, eu tinha essas duas perguntas aqui. Há mais perguntas dos nossos internautas conectados aqui? Todo mundo com câmera fechada. Quem está com câmera fechada vai ser comido de bicho. Que isso, hein? Tem mais uma? Chegou mais uma? Chegou mais uma. É justo exigir que outros crentes tenham a mesma confiança que outros em relação à pandemia? E o contrário, exigir que todos tenham o mesmo medo? Depende do que você está chamando de confiança e medo, né? Bom, por partes, né, cara? Porque eu quero que todos tenham a mesma confiança. Abram suas igrejas, não usem máscaras, se aglomerem o máximo que puderem. Se isso é confiança, a resposta é não. Né? Eu tenho amigos pastores não presbiterianos, graças a Deus, que a igreja dele tem 400 pessoas. E tem 400 pessoas lá dentro de máscara, mas é bonitinho de ver. Todo mundo de máscara junto, num espaço desse tamanho aqui. Isso para mim não é confiança, isso para mim é mais tentar a Deus do que confiança. Então tem que ter cuidado. Agora, medo excessivo, o que é medo também? Se o seu medo é simplesmente um medo de perder a vida porque você não sabe o que vai acontecer depois, não, esse tipo de medo o crente não pode ter. Não só da morte por coronavírus, mas de qualquer morte. Então, cara, eu sempre gosto da palavra equilíbrio. Eu busco equilíbrio em tudo quando a pergunta vem na bucha assim. O que eu acho que você tem que exigir do crente? Confiança, primeiro, de que Deus sabe o que está fazendo. Né, você vê crente praguejando contra Deus, você vê crente talvez abandonando a fé. Eu tive gente que abandonou a fé na igreja nesse período. Cara, é triste, né? Isso aí você não pode. A fé fraquejando, não, isso aí não, é confiança em Deus. Ver crentes que abandonaram a igreja local durante a pandemia e começaram a assistir só coisas de outras igrejas. Vamos assistir só Hernandes agora. Também não acho legal. Eu acho que a igreja local ela é importante no crescimento, mesmo online, nós estamos em união, cara. Então, isso aí eu sou contra. Agora, qual que era a pergunta mesmo? Se é justo você exigir que a pessoa... Cara, eu acho que você tem que exigir isso, que a pessoa tenha confiança em Deus e que a pessoa, por outro lado, que ela se resguarde. Também não é 8 nem 80. Né? Nem que ela abandone a comunhão e nem que ela abra loucamente as coisas e viva como se não houvesse amanhã. Eu acho que nenhum nem outro. Isso, a vida equilibrada é a vida que o crente tem que ter. Essa para mim é a minha perspectiva. Mais perguntas? Vai encaminhar. Muito bom. Enquanto isso, tem alguma propaganda para fazer aí? Eu tenho propaganda para fazer? Vou fazer. Opa, acessem aí o Instagram Teologia na Cidade, dá um clique para seguir. Teologia na Cidade é o grupo que eu presido. Nós somos uma rede de pastores, por enquanto só 4 diretores. Em breve nós vamos abrir, temos produzido material, daqui a pouco vai sair cursos e temos o projeto de plantação de igreja. Em breve a gente vai ser uma rede de plantação também, mas para isso a gente precisa da colaboração. Teologia na Cidade, abre aí, segue, que é sucesso. Feito o meu merchandising. Isso, galera, é o futuro do CTPI aí, ó, vai. Envelope de dízimo, tem uma caixinha ali, gente, aqui, ó, se tiver alguém que quiser contribuir, é dízimo de oferta, Igreja do Alto, tá ali, ó, caixinha laranja, caixinha da bênção, tá? Onde está o teu tesouro? Nossa, usar o texto totalmente fora do código. Imagina agora, que isso, corta aí, vamos lá. Tem que ter cuidado porque eles cortam só essa parte, né? Exatamente. Aí não vai ficar aquela fotinha bonita, né? Não, vai ser o novo.
Deixa para lá, vamos lá. Pergunta pessoal: quais desafios os jovens pastores sentiram no início e nesse ponto do ministério? Nossa. Calma aí, mas jovens pastores na pandemia, é isso? Na pandemia, acredito que na pandemia. É. Tá, se não for na pandemia, também dá no mesmo. Eu fico feliz porque você está perguntando isso, é porque eu sou um jovem pastor, não é? Com 30 anos ainda sou jovem, eu fico satisfeito com essa pergunta. Mas, cara, só teve desafio. Por exemplo, para mim, um dos maiores desafios é que eu tenho um filho de 2 anos de idade que não foi para a escola. E, ao mesmo tempo, a minha esposa faz faculdade em tempo integral, de manhã e de tarde, todo dia. Ela faz odonto, eu sou dentista também. E eu ainda toco um projeto de doutorado na odontologia. Então, esse foi o meu maior desafio. Fazer tudo com um menino gritando o dia inteiro dentro de casa. O meu filho acorda 8 da manhã, depois ele dorme de 1 às 2h30. O resto, você que lute para montar um sermão com ele lá. E você que lute para montar um sermão de meia-noite às 6, né? Não, eu não tô, meu ouvido é completamente calejado, bicho, completamente calejado, né? Então, esse foi um desafio meu, primeiramente, né? Não é um desafio de todos os jovens pastores, porque nem todo jovem pastor tem filho, eu tenho. O segundo desafio, eu cuido da mocidade, assim como o Vitor, né? Mas na congregação da igreja inteira, é manter o povo unido. Cara, manter esse povo unido foi um trem de doido. Tanto que eu vivo 2 realidades. Na mocidade da Central, aqui de Uberlândia, né? Eles fizeram um trabalho fantástico, cara. Os meninos, eles criaram grupos pequenos de oração de 3 pessoas, não fui eu que sugeri, que agora eles não querem acabar. E eles se reuniam toda semana durante 2 horas, assim, de 7h30 às 9h30, às vezes eles passavam disso, de 3 em 3, cada um se virava com o dia, com a hora, e eles se mantiveram unidos. A mocidade da Igreja Presbiteriana Central cresceu e não diminuiu na pandemia, cara. Nós recebemos aí, eu creio que umas 8 a 10 novos jovens durante esse período. Na congregação Ebenezer, já é um povo, às vezes, a maioria idoso, outros acabaram procurando igrejas que já tinham aberto e a gente ainda estava fechado. Os cultos online tinham 4, 5 pessoas. Então, você manter o povo unido... Oi? O mesmo pastor. Então, não sou eu a culpa nem de um nem de outro, porque eu sou o mesmo, né? Mas é um grande desafio você manter o povo unido, você manter o povo avivado durante esse período, cara. Muito difícil, né? Muito difícil. E você se manter avivado talvez tenha sido a parte mais difícil. Você se manter firme para pregar um sermão na frente de um Google Meet, cara. Você olhar para uma câmera e pregar sem ter ninguém aqui, eu vou chorar de novo, cara. Igual no sermão. Bicho, aquilo lá é depravado, sei lá, aquilo lá é terrível, cara. Aquilo lá é obra de Satanás, só pode. No coração falando assim, ó, isso aí é ruim. Bicho, aquilo lá é difícil. Você pregar para uma câmera e só ter o Jonatas ali, a única pessoa que você pode olhar é o Jonas. Imagina o Bernardo, só olhando para ele. Cara, deve ter sido difícil. Não pelo Jonas. De costas ali. Tipo assim, pelo menos você olha para lá. Cara, eu comecei a fazer da minha casa, né? Eu nem ia para a igreja mais. Eu comecei gravando e eu terminei no Google Meet de bermuda e chinelo. Sem zoeira. Eu comecei de terno e eu terminei de bermuda e chinelo na frente do Google Meet, implorando para o culto acabar, que eu já estava... Eu já não estava aguentando mais, cara. Então, eu acho que o desafio do jovem pastor foi se manter avivado durante esse período. Isso foi muito difícil. E a questão de tempo. Todos nós tivemos contratempos com o tempo, eu tenho certeza. Mas eu, com um menino de 2 anos, foi desesperador, em alguns momentos. Eu confesso. Lado vai fazer uma pergunta emendando nesse assunto. Nossas mãos estão higienizadas. Eu já tomei vacina. Tivemos muitos pastores no começo, no afã de fazer a igreja participar das coisas online, dizendo que o culto online, primeiro que esse termo já não é muito agradável, que o culto online seria uma substituição do culto presencial. Como que vocês veem isso, o prejuízo que isso pode cair na igreja e a relação com o crescimento de desigrejados? Porque aqueles que afirmaram no púlpito que o culto online é substituído, aliás, o culto presencial é substituído pelo online,
O desafio que eles vão ter de trazer os membros de volta. Não, mas só bucha, bicho. Você tá doido, né? Eu tô me sentindo a mulher adulta, com todo mundo tacar pedra, e Jesus falando, pera! Eu vou pra casa, Eu vou começar com heresia. Eu gosto de falar heresia. Você sabe que todo pastor tem sua heresia própria, né? Mas a minha, de estimação, ninguém tira daqui. Então eu vou começar com a minha, que eu não criei, porque eu não invento também. Eu leio, acho a heresia bonita e repasso. Eu me aproprio dela. E quem disse isso que eu vou dizer agora foi o Michael Horton. Então a gente tem que... Não, é uma boa heresia. Até porque não é heresia, brincadeira. Ele fala o seguinte: nem a presença do Espírito Santo substitui a presença física de Cristo. Não é a mesma coisa, tanto que no céu nós teremos Cristo fisicamente. Então eu brinquei, não é uma heresia. O Espírito Santo é o enviado de Cristo, é o que faz com que Cristo esteja em nós, mas ele não é Cristo e ele não substitui a presença física de Cristo, de modo completo. Tanto que nós teremos isso no céu. Falei só para fazer uma analogia, né? Cara, o culto online, eu não estou nem aí de você chamar de culto, porque para mim é culto. Sinceramente, eu não ligo para isso. Né? Ah, não é culto porque não está, para mim está. A minha opinião é que está. Né? É a mesma coisa do presencial? Gente, eu acabei de falar que eu estava quase surtando, então, porque não é. Não é a mesma coisa do presencial, nunca vai ser a mesma coisa a gente se reunir. Você assistir na frente de uma televisão, um pregador, nunca vai ser a mesma coisa de você sentar aqui em conjunto, participar da ceia aqui com seus irmãos. Porque a gente precisa, eu gosto também de coaching. Tem um coach chamado Joel J, que ele fala assim, é brincadeira, eu só gosto dessa frase, Joel J. Pessoas precisam de pessoas. Cara, o coaching falou a verdade, isso é verdade. Pessoas precisam de pessoas. A gente precisa de gente precisa de gente. Então, o culto online é a mesma coisa? Não. Mas o culto online deve ser ignorado na época de pandemia? Não. Até conversando com um pastor, ele me lembrou, o que nos dá comunhão não é tanto a presença física, mais do que é o fato de que Cristo morreu por todos e nos fez a família de Deus. A nossa comunhão é por causa de Cristo, primeiramente. Então, se eu estou online com os meus irmãos juntos, e mesmo que seja online, não substitui, mas é alguma coisa. E eu achei extremamente válido durante a pandemia que se ocorresse assim. Eu acho que foi a melhor solução que a gente teve. Cada um fez de um jeito, um veio para cá com o YouTube, eu não tinha suporte para o YouTube, eu fui para o Google Meet. Gente, eu tentei de tudo, cara. Eu tentei de tudo. Teve uma época que eu tentei YouTube, eu tentei Facebook. Para uma igreja deu certo o Google Meet, para outra igreja ficou no YouTube. É a realidade de cada um. Então, eu não gosto quando a pessoa despreza completamente o culto online, como alguns fizeram, mas eu não gosto também quando supervaloriza como se fosse o culto presencial, porque também não é. Né? Então, nem a insanidade de abrir a igreja na hora errada, nem o fato de dizer, agora a gente já não precisa também da igreja, são duas coisas diferentes. Né? Eu volto a falar de equilíbrio, eu acho que o equilíbrio, nesse ponto, de novo, é a melhor resposta. Os pastores que supervalorizaram o culto online, agora vão ter dificuldade de trazer os membros. É verdade. Até porque o cara agora está sentado de bermuda e chinelo na frente da TV, e eu duvido que ele esteja assistindo aquele culto inteiro, cara. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu duvido que esteja assistindo aquele culto inteiro, assim, sem levantar e beber uma água. Assim, eu duvido, assim, eu truco, né? Olha só. Aí já veio o cara, vem até com o zap para cima de mim. Eu dou minha mão à palmatória, cara. Quase ninguém está assistindo desse jeito. A maioria dos que eu conheço deixa para assistir depois, numa hora de calma. Nem assiste online. Né? Não, está gravado mesmo, depois eu vou lá e assisto. O Hernandes, né, lógico, e não o seu próprio pastor. Ué, para que eu vou assistir o meu pastor se eu posso assistir o Hernandes? Já que é online mesmo. Então, foi por isso até que eu optei mais pelo Google Meet, em algumas situações, pelo fato de que eu pedia para um orar, a Santa Ceia, todo mundo foi ao mesmo tempo, que nossa, a gente se vendo, melhorou um pouquinho, né? Então, nem um nem outro, nem o extremo de dizer, isso aqui não é culto. Para mim é. Pode... Sei lá, para mim é e pronto. Se alguém discordar, eu respeito, somos amigos, mas reuniu ali, para mim é o culto. E também não é o culto presencial, não é a mesma coisa. Eu discordo que alguém fale, não, isso aqui substitui plenamente. Também não. Então, cuidado com excessos, né? Eu acho que sempre excesso é ruim, cara. Eu estou numa época de falar de
Eu acho que não estou muito bom para falar de culto agora, não. Eu fiz um módulo lá no Jumper de liturgia. Aí eu tô meio assim, sabe? Tô meio chatão. Então, mas assim, eu acredito que não seja o culto. Eu acho que a gente tem que pensar muito nessa questão de talvez olhar para a teologia do exílio, ver o empobrecimento cultico que a gente teve nesse tempo, a maneira como Deus quer nos ensinar. Acredito que seja assim um bom momento de partilhar a palavra, de comunhão, que você fica meio naquela crise de nome e tal, né? Mas por isso que eu até usei muito o Google Meet também, porque você vê a pessoa, você está ali, né, e tudo, mas eu acho que é válido, também acho que a gente tem que caminhar no equilíbrio. O cara que potencializa hoje muita coisa, quer seja, não, tem que ser só online, não, tem que vir para a igreja, porque se não vem para a igreja você não tem confiança em Deus. Eu acredito que a gente está aprendendo a lidar com tudo isso. O equilíbrio é a chave de todas as coisas, e se a gente só aprendeu a usar a internet na pandemia, porque a gente não aprendeu nada, a gente precisa de outra, né? Acho que Deus quer nos ensinar muito além do que isso, ver a nossa intimidade com o Senhor, ver o nosso tempo com Ele, ver a nossa pobreza litúrgica, como a gente cultua ao Senhor, o modo como a gente cultua ao Senhor. Se você está querendo voltar para a igreja, para sentar no seu banco, para ter o seu perfil ali junto e falar, nossa, que legal, estou num ambiente social de novo, não é isso, é muito além disso, né? É de fato encarnar a missão e vivê-la integralmente. Lembrando também algumas coisas. Primeiro é o seguinte, cara, quem soube usar a internet nesse período, a mensagem chegou onde nunca ia chegar, né? Porque todo mundo teve que usar esse negócio. Então, teve marido que não era crente que ouviu pela primeira vez, teve esposa que não era crente e ouviu pela primeira vez, teve filho que não era crente, teve gente que voltou, teve gente, o tanto de gente que virou presbiteriano, amigo meu, nesse período, não dá nem para contar. Né? Todo dia tinha amigo meu mandando mensagem, eu quero ir na presbiteriana, na minha cidade, lá em Vitória, ou aqui mesmo, tanto de amigo meu que visitou, tal, por causa disso. Foi um instrumento, foi bênção de Deus para nós. Deus usou isso certamente para alcançar pessoas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que agora isso aí faz parte da igreja, e embora o culto presencial do domingo seja insubstituível, não significa que todas as atividades da igreja sejam insubstituíveis. Por exemplo, esse pequeno grupo de oração da Igreja Presbiteriana Central, eles podem fazer pelo Google Meet ou pelo WhatsApp, eles aprenderam, isso não tem problema, né? Às vezes um módulo de ensino que eu queira fazer, eu posso dar um curso, eu tenho curso que eu dou inteiramente online. A internet é uma ferramenta que precisa ser agora incorporada na igreja. Ela não substitui momentos, mas ela também não é descartada, não. É isso aí. Chegou 3 perguntas aqui, mas acho que dá para fazer tudo junto. Como ir e como não ir atrás de irmãos que desanimaram durante a pandemia? Sem máscara não é uma boa ideia de ir. Vai de máscara, né? Álcool em gel é uma boa. Como ir e como não ir? Cara, como não ir? Pessoas que desanimaram, né? Não ir falando mal do pastor, isso é uma boa. Sabe por quê? Tem gente que pode ir lá e falar assim, eu sei que o pastor manteve a igreja fechada demais, releva. Releva nada, tinha que ter ficado fechada mesmo. Eu estou falando isso porque é caso real, óbvio, a gente não cita nada ponto sem nó, né? Você está entendendo. Releva o pastor. Não, cara, não vai jogando a culpa no pastor ou no conselho. A primeira coisa, senão você vai fazer essa pessoa voltar para a igreja desejando que o pastor saia. Não. Primeira coisa, cara, proteja a imagem do pastor e do conselho, porque toda a igreja teve que abraçar esse negócio. Né? Todo mundo teve. Se a pessoa abandonou, aí a culpa é dela, mas quem ficou sabe que os pastores trabalharam mais do que nunca nesse período. Gente, teve gente que falou para mim assim, quando voltou com o presencial, acabou as férias, né? Eu falei, para mim começou. Agora é que eu estou de férias, na hora que abriu isso aqui. Porque eu estava morrendo dentro de casa, tendo que gravar num dia, no outro dia colocar online. Não, agora acabou as férias. Gente, agora eu estou de férias, porque
Então, proteja a imagem do seu pastor, do seu conselho e das decisões tomadas, porque são decisões tomadas pelo corpo de Cristo, tanto da hora de abrir quanto da hora de fechar. Não interessa se você concorda ou discorda, é time que joga junto, cara. Eu acho que é o primeiro passo. E eu estou vendo gente indo lá falando, não, mas releva o pastor, não estou falando só de mim, embora tenha acontecido também, mas, cara, eu acho que essa não é a visão correta. A segunda coisa é você levar a visão da soberania de Deus. Fala, meu irmão, Deus sabe o que está fazendo. Conta histórias, coleta aí umas 3, 4 histórias de conversão ou de avivamento da pandemia e conta para a pessoa para ver o que Deus está fazendo. Se não souber nenhuma, me manda direct no Instagram que eu conto umas 10. Se você quiser ter, né, um arsenal, conta histórias para essa pessoa do que Deus está fazendo e mostra que você não sabe o que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. Né? Hora ou outra a gente vai olhar para trás para a pandemia e a gente vai falar, rapaz, mas não é aqui, olha só o que aconteceu aqui, se não fosse essa pandemia não tinha isso, um dia isso vai acontecer, porque Deus está conduzindo a história. Então, ó, não fala mal do pastor e do conselho, conte histórias do que Deus está fazendo, lembre da soberania de Deus e que Ele vai fazer para as pessoas que estão fracas na fé, né? E não deixe de visitá-las, não deixe de ir atrás. Né? A gente não abandona a ovelhinha porque ela está cansada, não. Pode ir atrás dessa pessoa que eu acho que vale a pena. Tinha outra pergunta? Não? Agora é previsão do futuro. É agora. Pode consultar o Urim e Tumim agora. Após a pandemia, haverá muitas pessoas que não irão retornar para os cultos na igreja? Pega essa previsão. Cara, pergunta para o Olavo de Carvalho, bicho. O Olavo de Carvalho é astrólogo. Não é? Pergunta para o Olavo. Vai ter muita gente que o quê? Que não vai voltar para a igreja? Não vai voltar para a igreja. Por culto da igreja. Vai. Vai, ok, vai. Deus abençoe. Pastores. Como vocês veriam irmãos em Cristo que produzem conteúdo secular? Posso só contar um caso desse conteúdo secular? Não, então, deixa eu contar essa. Eu tô lá numa festa de casamento tranquilo, né, tal, de boa. Aí, de repente, a menina que casou era cantora, né? Ela tá lá cantando uma música com o pai dela e tal, tipo aquelas músicas secular, que as músicas sertanejas, né? E aí, minha esposa, enquanto ela cantava, estava acompanhando a música, né? Aí, veio um abençoado, ele atravessou o salão, né? E falou, pastor, a sua esposa está cantando música do mundo. Aí eu olhei para ele e falei assim, muito me espantaria se ela estivesse cantando música de ET, porque que música que não é do mundo, meu irmão? Tá louco, né? Aí volta, nessa mesma pegada você volta pelo quarteirão lá, mas tá bom. Pastores, como vocês veriam irmãos em Cristo que produzem conteúdo secular? Tem exemplo, canal no YouTube, blogueiros, casei com uma, literatura, música e o etc. também. Você sabe quem que é o melhor cantor do Brasil? Minha esposa não está aqui, porque ela já ia gritar dali que ela já sabe. O melhor cantor do Brasil é o Belo. Todo mundo sabe que é o Belo. Se você entrar na minha casa, você vai ouvir mel, tua boca tem um mel, porque é a melhor música que tem. É o melhor cantor que tem. O Belo é bom. Não é? O Belo é bom. Você não é bom, é bonito. Você sabe o nome do Belo? Nem eu esqueci agora, cara. Eu ia falar e fugiu. Depois alguém pesquisa aí para mim o nome do Belo. Mirosmar. Cara, a Netflix sua é gospel? Para você, a música não pode, mas a Netflix não é gospel, não é? Tem aquela série da igreja agora. Do Jumentinho de Jesus? Que série que é essa? Não, tem um desenho lá de um jumentinho de Jesus. É o nascimento de Jesus na visão do jumento. É esse aí mesmo que vocês estão falando? Não, é outro que Sabe por quê? Eu não assisto mais Netflix. Não, eu só assisto. Eu só assisto Disney+.
É o dia inteiro. Eu emendo Aladim com a Bela e a Fera, A Pequena Sereia e Mulan eu vou assistir. Não vou assistir hoje à tarde porque é dia do Senhor. Eu vou assistir amanhã. Eu não estou sozinho em casa e não vou assistir Mulan. Né? Eu já preguei de manhã e tal. Não, eu não vou fazer isso hoje, porque não pode recreação no domingo. Então eu vou me enfiar sozinho dentro de casa e ler a Bíblia o domingo à tarde inteiro. O que é isso, cara? Martirizando lendo a Bíblia. Cara, a pessoa produz conteúdo, né? Secular. Bicho, só pastor produz conteúdo teológico, velho. Olha, eu sou dentista, né? Eu sou dentista. Conteúdo você acha que eu vou produzir na hora que eu fizer um Instagram de odonto? Como glorificar a Deus por meio do odonto? Claro que não, eu vou fazer foto de dentista, pô. Né? O cara é músico, você acha que ele só canta música crente? Não, o cara canta. É lógico que existe limite, né, gente? Porque existe música e o funk, né? Existe música e a Anitta. Eu não acho que o crente deva ouvir a Anitta. Assim como eu acho que crente não deva assistir Game of Thrones. E aí, quem vai tacar pedra agora? Porque só tem, pelo menos nos primeiros 3 episódios que eu vi, foi bem difícil, né? Aquele silêncio agora, de que todo mundo assistiu Game of Thrones. Cara, não sabe o que é? Não assistiu? Você nunca viu o Thrones? É uma série. Eu assisti de vez em quando. Então. Vamos lá. Eu cresci ouvindo que crente não podia assistir novela, gente. Eu era o maior noveleiro. Eu sei todas as novelas do Valci Carrasco, cara. Eu assisti todas as novelas, bicho. E eu cresci ouvindo que crente não podia ver novela. Eu era viciado na Globo, na novela. Enfim, né, a gente vai batendo um papo e não responde a pergunta, né? Você reparou isso? A gente nem lembra da pergunta. Então, eu lembro que aqui que tem a ver com pessoa com seus... cara que produz conteúdo secular, tipo canal no YouTube, blogueiro... Cara, eu acho que esse cara merece ficar famoso, porque se ele está trabalhando para isso, ele tem que ser reconhecido. Eu acho que ele tem que investir no conteúdo dele para ficar bom, e tem que gastar dinheiro, e tem que fazer bem feito. E eu acho que tem que ser um conteúdo santo, mesmo sendo secular. E ponto. Se o cara é blogueiro, ou a menina é blogueira, uma coisa é ser blogueiro, outra coisa é você postar uma foto quase pelada. Não pode usar a palavra pelada, é nua, né? Quase nua. São coisas... com um versículo bíblico, né? Glória a Deus, e que negócio assim. Não vai rolar, né? Não. Então, assim... O coração alegre é formoso o rosto. Quem postar esse um shortinho, eu vou comentar, irmão. Eu comecei a caça às bruxas. Sexta-feira nós tivemos... Eu estou contando muita história. Sexta-feira nós tivemos uma vigília lá na Central. Bicho, eu desci o sarrafo, eu falei mesmo. Eu acho que... Se não tiver, eu fui convidado. Eu estou me divertindo, não é? Eu estou aqui por causa de mim, não é por causa deles. Eu estou achando legal o papo. O problema é deles, se estiver assistindo ou não. Não é? É igual o Instagram. Instagram eu faço também um punhado de coisa para mim, porque eu acho legal aquela postagem. Não estou nem aí. É meu. Minha senha, meu nome ainda. Né? Não que alguém precise me seguir, @VitorLaguardia, Guido. Mas se quiser, tá lá. Tá lá. Tem inclusive um story todo dia de gabinete pastoral e o pessoal manda pergunta e eu só respondo que não sei. A maioria. Mas eles mandam pergunta, né? Eu produzo conteúdo teológico porque eu sou pastor. E na minha parte dentista eu produzo conteúdo odontológico. E se eu fosse blogueirinho, eu produziria conteúdo blogueirinho, tudo para a glória de Deus e tudo santo. É isso que eu acho. Com certeza. Eu acho que um exercício nosso é a gente fazer um trato aqui agora, que é de figuinha. Esse negócio de figuinha, já tratou de figuinha assim, que é negócio assim? Figuinha é o nome do dedo? Sei lá, cara, era um negócio que eles faziam e eu lembrei desse negócio agora. Mas é acabar com esse negócio de secular, sabe? Esse negócio de falar assim... de falar, não, aquilo é do mundo, aquilo... Pronto, acabou. É o que é de Deus que não é. Então, o que você faz é do Senhor, e ele, como você colocou a frase do Abraham Kuyper, né? Não há 1 centímetro quadrado que ele não grite, é meu. Mas é boa, é do Abraham Kuyper.
Acho que é a única que a gente cita dele. Pá, Abraham Kuyper. Acabou? Tem mais? Fechou? Almoçar? Ou palavra para quem agora? Eu acho que a gente fez muita bagunça, cara, aqui. Mas foi bom, acho que a gente fez muita bagunça. Mas eu gostei. Ficou, chamou o coleguinha. Aí, muito bom. Muito bom. Isso aí, então. Pastor, muito obrigado, viu? Obrigado pela mensagem de hoje, obrigado pela interação aqui. Deus abençoe. Vamos fazer isso mais vezes, tá? Muito bom. Palavra. Deixa eu agradecer o pessoal que ficou aqui. Isso. Obrigado. Palavra tá com a Dani aqui agora.